Bom dia, tudo bem? Vamos dar continuidade àquela série, né? Eu quero acreditar. Algumas pessoas, eu fui questionado, como você que foi pastor, foi missionário, fica falando sobre possibilidades de vidas extraterrestres, como se isso fosse algo extremamente absurdo e contrário à Bíblia. Desde o começo eu falo que eu não estou querendo provar nada, eu estou querendo pedir para que você pense e dê a sua opinião. Eu quero que você possa raciocinar. Você é uma pessoa que tem esse direito de questionar as coisas, né? Você é um ser pensante. E para você que perguntou e acha que eu estou contra a Bíblia, o que a gente pode falar lá em Gênesis, quando diz que os filhos de Deus vieram dos céus para conhecer as mulheres que eram lindas da terra, viram que as mulheres eram lindas e possuíram essas mulheres, e desse relacionamento nasceram os gigantes, os nefetis. O que falar lá em Gênesis 24, quando Enoque avisa a família que ele vai desaparecer, que Deus vai buscá-lo e ele vai fazer uma visita ao reino dos céus e depois ia voltar, e ele foi levado numa carruagem de fogo. Eu me lembro também lá de Elias, né? Que estava falando com os seus discípulos, com Eliseu, que depois veio a substituí-lo, e ele falou que ia ser levado, que chegou o tempo dele na terra, e na frente de todo mundo ele foi, desapareceu, como se tivesse entrado, lembra? Jornada das Estrelas, está em transporte, então desapareceu. O que falar lá de Êxodo, com aquela nuvem que cobria o sol, para que o sol não batesse, não castigasse o povo no deserto, e à noite tinha uma facho, né? Uma coluna de fogo. Vamos lembrar que naquela época eles não sabiam o que eram faróis, enfim. Eu não estou falando que seja, eu estou apenas colocando para vocês que a Bíblia fala muito, dá muitas ideias, né? Quando Jesus fala assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Muitas pessoas falam que essas muitas moradas são vários planetas, são outros planetas, são outras sociedades, enfim. A gente tem que estar aberto para o sobrenatural. A gente tem que estar aberto para os mistérios dessa vida. Quando eu falo para vocês que existe no mundo todo sinais que ninguém consegue entender, né? Os círculos que aparecem nas plantações, que só podem ser vistos, aquele desenho só pode ser visto a quilômetros, a quilômetros, a quilômetros acima da Terra. E como pode ter sido feito isso, que tem mais de milhares e milhares de anos? As esculturas da ilha de Páscoas, enfim, várias pirâmides também, tem muito mistério. E nós estamos tão limitados e a gente não pode se fechar. Ah, isso eu não acredito. Ah, isso eu acho absurdo. Ou escutei falar que isso é contra a palavra de Deus. Rapidinho eu vou dizer, eu já fui questionado por pastores, né? Porque eu usava brinco e quiseram me falar que isso era pecado. E aí essas pessoas não estudaram, não sabiam que na época que Jesus Cristo viveu e foi levado aos céus, logo no início, aqueles seguidores de Cristo, que nem eram chamados de cristãos, mas sim aqueles do caminho. Por que por caminho? Jesus não estipulou igreja, ele andava pelos caminhos, ele ia de cidade em cidade. Então aqueles que o seguiam eram chamados pelos povos no início, aqueles do caminho. E quando Jesus foi levado aos céus, naquela época, os escravos, eles tinham as orelhas furadas e colocavam uma argola para falar que aquele homem não era livre. E os primeiros discípulos de Cristo que começaram a segui-lo, furavam por livre e espontânea vontade as suas orelhas e colocavam uma argola para falar para o povo que agora não eram mais livres, mas tinham um Senhor, o Senhor Jesus. Já falaram das minhas tatuagens, como é que pode ser abominação aos olhos de Deus? Eu perguntei aonde, me mostraram lá em Deuteronômio, não marcai os vossos corpos, porque isso é abominação
Os olhos de Deus, eu mandei ler o contexto todo e estava lá, em homenagem aos mortos, não marcai os vossos corpos. Eu falei, tá vendo aí? Naquela época, os pagãos, quando morria um ente querido, eles se marcavam, eles cortavam, eles faziam alguma marca no corpo para homenagear aquele morto. E Deus, no início, queria que o povo de Israel fosse diferente, costumes diferentes. Então ele proibiu, e eu mostrei que essa tatuagem não era em homenagem a morto nenhum. Se quem é culpado de alguma coisa, é culpa de vaidade. Aí ele, tá vendo? Eu falei, mas esse prendedor de gravata do senhor aí, douradinho, é muito bonito, né? É uma vaidade também. Da mesma forma que eu uso um brinco, uma tatuagem, um relógio, um anel. É vaidade. Salomão já falava tudo é vaidade. Então, gente, abram a mente, abram o coração, estejam prontos para o novo. Aceitem que existe muito mais coisas na Terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia ou que nossos olhos possam ver. Tá bom? Não estou falando nada, eu quero que você pense. Eu falei alguns textos lá em Gênesis 6, Gênesis 24, lá em Reis, com Elias, em Ezequiel, que foi levado por uma carruagem de fogo. Pense direitinho, tá bom? Tenha um bom dia.